Está começando o Catelicast, Papo de Especialista, um podcast criado para falar sobre sinalização viária, segurança, infraestrutura, normas técnicas e os bastidores de um setor que impacta diretamente na vida de todos nós. No episódio de hoje, vamos falar um pouco sobre um componente essencial na sinalização vertical, as películas refletivas. À primeira vista, muita gente olha para uma placa e enxerga apenas uma mensagem, uma cor, um símbolo. Mas por trás daquela placa existe tecnologia, desempenho, escolha correta do material, aplicação adequada e uma grande responsabilidade: garantir que o condutor consiga enxergar, interpretar e reagir com segurança. E para conversar com a gente sobre esse tema, recebemos a Eliana Vendriner, gerente de vendas técnicas da Catelli. Eliana, seja muito bem-vinda. Obrigada. É um prazer ter você aqui, agora companheira de trabalho. Sim. Já nos conhecemos há um bom tempo do mercado de trabalho aí. Então, dando as boas-vindas para você, quero que você se apresente, fale um pouquinho de você, fale um pouquinho da sua trajetória aí nesse mercado de segurança viária, um pouquinho nessa trajetória do mercado de películas refletivas. Sim. Bom, obrigada. É um prazer também estar aqui, Alex. Bom, já estou no mercado há 11 anos, né? Sou formada em engenharia química e vim para a área de infraestrutura, né, desde que eu me formei. E sempre atuando com segurança viária, sinalização, dispositivos de contenção. E agora aqui na Catelli, né, dando continuidade nessa trajetória da minha carreira, a parte de sinalização, que eu sou apaixonada, né, eu falo que eu vivo isso, que todos os dias eu respiro isso, sempre na rodovia, olhando placa, olhando cone, olhando dispositivo. Então, assim, desde que eu comecei, né, eu não saí mais desse ramo e estamos aqui, é isso aí. É aquilo que eu falo. Quando as pessoas começam a trabalhar aqui na Catelli, eu sempre faço uma brincadeira que a partir de hoje você só vai ver cone na sua vida. Sim. E a questão da segurança viária é isso. Quando a gente inicia nesse mercado, eu falo que é um mercado um pouco viciante para nós. Sim. A gente que está incluído nesse contexto há tanto tempo, eu falo que é uma grata surpresa e uma grata situação. A gente está trabalhando junto hoje. Eu falo que a gente se conheceu lá na minha primeira semana de Catelli. Acho que é uma situação bem legal de a gente trazer e hoje está sendo companheiro de trabalho, para poder trabalhar junto, desempenhar aí um trabalho conjunto. Sim. Mas vamos falar um pouquinho aí, principalmente do principal assunto que você domina aí, que são as películas refletivas, né? Então, hoje, como que você traz essa parte do conceito de retrorefletividade? A gente sempre bate muito nesse aspecto não só das placas, mas também hoje, voltando para a realidade nossa, que são os dispositivos de sinalização. Então, fala um pouquinho para mim desse contexto aí o conceito de retrorefletividade nas películas refletivas. Fala um pouquinho mais assim, mais profundo, mais tecnicamente sobre isso, que a gente tem um conhecimento muito superficial sobre isso. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que para alguma coisa refletir, precisa de luz, né? Isso é o conceito básico. Então, quando a gente fala de retrorefletividade, a fonte de luz que a gente tem hoje numa rodovia é o que? O farol do veículo. Então, o farol, ele atinge diretamente o material refletivo, e esse material refletivo, que eu já vou explicar um pouquinho, né, qual que é a tecnologia dele, quais são as tecnologias, ele retorna essa luz. E aí, com isso, a gente consegue visualizar uma placa, visualizar a película de um cone, visualizar alguns dispositivos de segurança, né? Então, esse basicamente é o conceito. E quando que a gente consegue visualizar esses materiais? Principalmente quando a gente tem uma baixa luminosidade, principalmente à noite, onde você não tem a iluminação natural do dia e a única fonte de luz é o farol dos veículos, né? Então, com isso, você consegue visualizar e ter uma melhor segurança viária. A gente trabalha muito na questão de rodovias, a gente sempre bate muito nas questões de concessionárias, de rodovias, no geral. E aí a gente pensando nessa questão,
O motorista, ele tem um tempo de reação muito curto. Então, a gente pensa que a película refletiva, ela tem uma influência muito grande nesse processo. Sim, sem dúvida. Então, qual é a principal influência da película refletiva nesse tempo de reação do motorista? Quando a gente não tem essa iluminação do dia, né, falando principalmente à noite, você precisa garantir que a placa, a película, ela seja visível numa certa distância. Porque se você não tiver a retrorefletividade do material, assim, eficiente, digamos assim, né, uma boa retrorefletividade, você não consegue visualizar aquela placa, aquela informação numa distância segura para você tomar alguma ação em cima daquilo. Então, por exemplo, se for uma placa pare, significa que você precisa parar naquele determinado momento. Então, você tem o tempo de ler aquilo, mandar a informação, né, para o seu pé e entender que você precisa frear, por exemplo, que você precisa parar. Se você não tiver um material que tenha uma retrorefletividade eficiente, digamos assim, ou que não seja retrorefletivo, você não tem esse tempo para parar. Então, você só vai visualizar a placa quando você estiver em cima dela. Não tem Isso o é muito tempo de grave. reação. Não tem o tempo de reação. Ou, por exemplo, uma placa que está indicando uma entrada. Você não... Quando você visualiza essa placa, você ainda está em movimento. Então, você tem que contar, né, esses segundos que você está lendo aquela informação e que você vai tomar uma atitude em cima daquilo. Então, por isso que você tem que ter uma distância mínima para você ler, entender o que está escrito e tomar alguma ação em cima daquela informação. Então em cima disso eu sei que a gente tem aí alguns tipos de película. Sim. Nós temos as películas microprismáticas e as películas prismáticas. Qual que é a principal diferença entre um produto e o outro? Eu não tenho um conhecimento profundo sobre isso, mas qual que é a principal diferença entre um e o outro? Qual que é a diferença que o condutor vai conseguir sentir aos olhos nessas questões? Na verdade, hoje quando a gente fala de retrorefletividade, a retrorefletividade ela começou lá na microesfera, né? Então você tinha ali, ainda existe essa tecnologia, né? Mas no começo, quando ela foi inventada, né, desenvolvida, você tinha lá a microesfera, e essa microesfera, né, que ela é microscópica, ela retornava a luz, né, para a mesma fonte, né, pro condutor, e aí com isso você conseguia visualizar aquele material. Essa tecnologia ainda existe, né, muitas películas ainda são de microesfera, mas hoje a gente tem uma tecnologia que é a tecnologia do microprisma, que ela é muito mais eficiente. Então, se a gente comparar ali, por exemplo, o material de microesfera com o material de microprisma ou prismático, a gente tem aí uma diferença. Por exemplo, a microesfera ela consegue retornar 30% da luz que incide no material. Já o microprisma, você consegue atingir até 70% de retorno, né? Então, assim, olha só a diferença que você tem entre esses dois materiais. Além disso, o material prismático, ele consegue refletir em diversos ângulos, em diversas posições. Então, dependendo da distância que você está daquele material, você consegue continuar visualizando ele. Se você estiver muito longe, se você estiver mais próximo, se você estiver muito perto, aquele material continua refletindo. Já a microesfera, não. Dependendo da distância que você está, você não tem tanta visibilidade assim, comparando com uma placa de película de microprisma, por exemplo. Então, eu entendo que isso é mais uma questão de tecnologia, de uma Sim. tecnologia mais avançada ou uma tecnologia talvez mais ultrapassada. Exato. Porque, assim, não existe um único tipo de película para todas as aplicações. Exatamente, exatamente. Hoje a gente, quando você vai fabricar uma placa ou aplicar uma película em algum dispositivo, existem várias coisas que você tem que considerar. Então, por exemplo, essa placa vai ser aplicada numa cidade, numa via onde a velocidade é 40, 50 km por hora,
ou essa placa vai ser aplicada numa via onde a velocidade é 80, 100 km por hora. Quanto maior a velocidade da via, maior é a distância que você precisa de visibilidade daquele material, porque você não tem tanto tempo assim, né? Então, maior tem que ser a retrorefletividade daquele material, maior tem que ser a visibilidade daquela placa. Isso tá ligado diretamente à qualidade do produto que você está aplicando ali na placa, na Sim, identificação visual em sim. si. E quais são os principais erros que o pessoal comete aí na aplicação de refletivos, na aplicação de placas no geral? Quais são os erros que você fala que são os erros mais graves? Porque a gente está falando de um item que ele está mostrando ali na. A gente está falando de sinalização viária, a gente está falando Sim. de segurança viária. Então, quais são os principais erros hoje que você vê na aplicação de películas refletivas? Bom, a primeira coisa é o custo, né? Então o cliente só olha o preço. Ele olha o preço e ele fala: "Ah, eu vou pegar aqui, é tudo material refletivo, tudo película refletiva, então eu vou comprar mais barato aqui que vai me atender". Só que isso é um erro, assim, é um equívoco muito grande, porque o cliente precisa saber diferenciar as películas, né? Hoje a gente, como eu já comentei, a gente está conversando, né, aqui, eh, existem várias tecnologias, né? Existem películas de microesfera, películas de microprisma. São tecnologias diferentes, né? Que são custos diferentes, são desempenhos diferentes, são aplicações diferentes. Além disso, né, o cliente não conhece a especificação do material, aonde que ele vai aplicar o material, qual que é o tipo de placa que ele vai fazer, quanto tempo aquela placa tem que durar na via. Então, é uma placa que tem que durar 7 anos, é uma placa que tem que durar 10 anos. Então, é a aplicação do material. Então, isso leva, né, aos principais erros de sinalização, e isso é muito grave, né, porque a instalação de uma placa com uma película errada pode diminuir a visibilidade do material, né, comprometer a visibilidade e levar a sinistros. É isso que eu ia te perguntar agora mesmo. Quais são os principais riscos quando você está utilizando uma película em desacordo com as normas? A gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre normas, sobre legislação, sobre normativas, sobre ABNT e tudo mais. Então, quais são os principais riscos que a partir do momento que você usou uma película em desacordo com a necessidade do que a rodovia solicita, qual o principal risco nessa questão? Você não tem a visibilidade adequada daquela placa, né? Você não garante que o condutor ele está conseguindo visualizar aquela mensagem. Então, por exemplo, se é uma placa de pare que não está refletindo, olha o risco que você tem, né? Se é uma via que o condutor ele precisa parar e ele não sabe que ele precisa parar porque ele não visualizou aquela placa pare, ele continua reto, ele causa um sinistro. A chance dele causar um sinistro é enorme. Se é uma placa indicativa de uma entrada e ele não consegue visualizar aquela placa numa distância, por exemplo, de 300 metros, e ele só visualiza quando ele está em cima ali da placa, ele vai, por exemplo, mudar de faixa e vai causar um sinistro. E a gente tem visto isso acontecendo muito nos âmbitos municipais, Sim, porque não tem uma questão de fiscalização desse tipo de equipamento, de placas e tudo mais. A gente vê muito isso acontecer em âmbito municipal, dentro sim, dos municípios. Quando a gente fala de rodovia, a gente já tem aí os órgãos fiscalizadores que batem mais firme nessas questões de verificar a retrorefletância que estão lá medindo. As sim. próprias concessões hoje fazem um trabalho bem forte nessas questões. Porém, em âmbito municipal, a gente vê acontecendo esses principais sinistros por conta disso. Sim, com certeza. E você, na prática, você já viu isso acontecendo, essas questões de utilização de películas inadequadas? Na prática, qual que é a sua visualização? Quais são as suas experiências práticas em relação a isso? Sim, hoje, como você falou, Alex, em municípios a gente
vê muitas placas que não refletem. Placas de regulamentação, né, que são as placas onde impõem uma determinada regra. Então, por exemplo, se é uma placa de pare, que é uma placa de regulamentação, significa que você precisa parar naquele ponto. Se é uma placa de velocidade, 40 km por hora, significa que naquele ponto você tem que estar a 40 km por hora, naquele trecho. Então, se a placa não está visível, o risco de acontecer um sinistro é muito grave, né? Isso acontece muito em município, né? Eu já vi vários casos de placas que não estavam visíveis, o condutor não visualizou aquela informação, passou direto no pare, causou um sinistro grave, né, ou até fatal. Placas de velocidade, né? Se na via está escrito que é a 50 km por hora, o condutor não vê a placa e aí está 80, 100 km por hora, também pode causar um sinistro grave. Placas de lombada, né? Agora falando ali de placas de advertência, o condutor não visualiza que tem uma lombada ali e ele passa na lombada, né? Isso também é algo grave. Uhum. A gente que está hoje inserido nesse meio de segurança viária, quando a gente bate muito nesse tema, a gente vai repetir várias vezes essa palavra Sim, segurança viária, porque é o que a gente trabalha, é o que a gente assim, vive hoje. A gente vê isso principalmente nos âmbitos municipais. A gente vê os dois lados, quando algo é muito bem feito, então quando falha bastante, então a gente consegue visualizar muito bem. sim. Na sua visão, o mercado ainda precisa, precisa entender melhor sobre as películas refletivas, e qual que é o impacto de tudo isso na segurança viária? Qual que é o principal impacto da falta do conhecimento do mercado nessa questão das películas refletivas? Eu acho que hoje as pessoas têm muito conceito de que a sinalização é a maquiagem da rodovia e muito pelo contrário. A sinalização, ela faz parte do coração da rodovia, né? Se você parar para analisar, quando a gente roda numa via onde não tem nenhuma sinalização, não tem, por exemplo, né, agora a gente falando um pouco não só de películas, mas de sinalização horizontal. Se você não tem ali as faixas pintadas refletindo para te guiar naquele caminho, você fica completamente perdido. E a gente só se dá conta quando não tem. Quando tem, a gente não, né, não liga tanto, mas quando não tem, você fala, nossa, tá faltando alguma coisa aqui, tô perdido. Nossa, não tem nenhuma placa, não tem nenhum dispositivo de segurança, né, sinalizando uma defensa, sinalizando uma barreira. Então, acho que as pessoas precisam entender que segurança viária, retrorefletividade, sinalização são conceitos básicos e essenciais. Hoje, para a gente garantir que uma via esteja segura, ela precisa ser bem sinalizada. Precisa ter materiais de qualidade, com durabilidade, com boa visibilidade. Então, assim, isso é essencial. Eu falo que eu senti na pele recentemente, numa viagem que eu fiz a trabalho mesmo, mas nós passamos por algumas rodovias que tanto sinalização horizontal quanto vertical, elas estavam em péssimas condições. Uhum. E aí a gente vê a importância principalmente da retrorefletividade. Quando a gente Sim. fala de retrorefletividade, a gente não fala só da película refletiva, a gente fala principalmente da horizontal também, Sim, que que é uma, também tem uma tecnologia ali, né? tem uma tecnologia aplicada e tudo mais. E aí a gente vem para os dispositivos. Sim, A gente vem falando muito sobre placa, a gente fala muito sobre a sinalização vertical em si, mas a gente sempre vai falar de placas. sim, E aí a gente vem para a parte dos dispositivos. sim, Sabendo que na maioria dos dispositivos, ou 100% dos dispositivos que tem uma norma que rege ele ali, vem junto a norma de de películas película. refletivas, que é a Exato. 14644. Exato. Eu estou falando aqui de abusado, você que é a especialista, mas que entende mais sobre. E o que você me fala do uso
das películas corretas também nos dispositivos, porque a gente bate muito nessa tecla de normatização de películas refletivas nas placas, mas no dispositivo ela não deixa de ser tão importante quanto. Sim, com certeza. E Porque, na verdade, assim, você tocou num assunto primordial, né? Porque o cone, o que torna um cone visível à noite é a película refletiva. Ela não está ali de enfeite, ela está ali para informar para o usuário, para o condutor, que existe um dispositivo ali, que existe um cone que está alertando que tem uma obra, que tem algum tipo de sinalização ali que precisa ser feito. Um canalizador, a película não está ali de enfeite, ela está ali para sinalizar. Né? Então, assim, hoje falando da norma de película, né, como você mencionou, que é a BNT-NBR 14644, quando a gente fala de dispositivos de sinalização, de segurança, a película que tem que ir neles, né, para sinalizar, para garantir a visibilidade, é no mínimo uma película tipo 3, que é uma película prismática, que hoje o nome comercial dela é alta intensidade prismática, que ela vai garantir que aquele dispositivo tenha uma visibilidade noturna, né? Então, a diurna é a cor laranja, cone, barreira, canalizador laranja, e à noite a película branca ela vai sinalizar a presença daquele dispositivo. é uma coisa que eu falo que eu aprendi lá nos meus primórdios, quando eu comecei a trabalhar com sinalização, é que durante o dia o dispositivo ele é o sinalizador. À noite ele só vira um suporte da película refletiva. Exatamente, Ele só vira um exatamente. suporte para comunicar que tem algo sinalizando ali. Sim. Então é uma coisa que eu aprendi lá no começo. E como que você vê hoje a Catel está em um movimento agora de certificação de produtos? A Catel acabou de ser certificada a primeira empresa do mercado de sinalização a fazer a certificação de produtos, tanto a BNT e Metro. E como que você vê a importância disso, não só para o mercado de películas refletivas, que também é de grande importância, porque a gente voltando isso para a área de dispositivos, né? Como você vê isso? É um marco para a empresa. Sim. Como você vê isso para o mercado, até com influência no mercado de películas refletivas? Hoje essa certificação é fundamental. Eu acho que é um divisor de águas, porque hoje a gente vê muitos materiais que são ensaiados em laboratório, conforme as normas. No relatório de ensaio que é emitido, está informando que aquele material atende aos requisitos, né, daquela norma, daquela especificação. Mas a gente não garante hoje que o material que será entregue vai cumprir exatamente com as mesmas especificações daquele material que foi ensaiado. Vai trazer aquela afirmação de conformidade. Exato. Acho que talvez essa seja a principal palavra. Conformidade. Exato. A conformidade com a norma. Então, com essa certificação, né, da BNT, o selo do Inmetro, a gente garante que todo aquele material que vai ser entregue para o usuário, para uma concessionária, para um órgão, para uma empreiteira, vai ter os mesmos requisitos daquele material que foi ensaiado. A certificação ela vem para trazer isso, para garantir, né? Então, hoje a gente não tem isso ainda no mercado, então a Catel é uma empresa pioneira que vem trazer isso, preocupada com a segurança viária. Então a gente vai garantir, né, essa questão da conformidade, validando que todos os produtos que a gente ensaia, né, são os mesmos produtos que a gente vai entregar para os usuários. Eu acho que talvez seja o principal recado que a gente vem aí para trazer conformidade para o mercado. A gente vem trazer com que a Catel seja uma empresa referência no mercado de sinalização e segurança viária, mas principalmente segurança viária. Sim. E aí a gente traz aí profissionais que nem a Eliana, que nem você, que trazem aí muito conhecimento técnico, traz ali toda uma bagagem
não só na área de películas refletivas, mas também um pouco na área também de atenuadores de impacto, absorvedores de impacto. Fala um pouquinho dessa sua experiência nesse mercado também, que também é um tipo de dispositivo que é um dispositivo feito para salvar vidas. Sim, sim. Então, fala um pouquinho desse tipo de dispositivo que a É, gente hoje vê que o grau de importância desse tipo de dispositivo no nosso mercado. sim, e de novo, né? Quando a gente trabalha com alguma coisa, a gente só olha aquilo, né, na rodovia. Muita gente não sabe, mas hoje nas vias nós temos os dispositivos de contenção. Então, falando bem rapidamente, a gente tem dispositivos de contenção longitudinais, que são as defensas metálicas, as barreiras de concreto, e nós temos dispositivos de contenção pontuais, que são terminais, é, e os atenuadores de impacto. Então, o atenuador de impacto, né, falando especificamente do atenuador, ele é instalado em locais onde eu tenho um obstáculo fixo na via e eu preciso proteger esse obstáculo. Por que que eu preciso proteger? Porque se o condutor da via sair da pista por algum motivo, perder o controle e for direto em direção àquele obstáculo, eu tenho um dispositivo, que é um atenuador de impacto, que vai impedir que haja uma colisão frontal direta naquele obstáculo. Então, esse atenuador, ele vai absorver a energia do impacto, né, impedindo que o condutor sofra, né, algum sinistro grave ou até fatal. Então, ele literalmente vai absorver, né, ele vai atenuar a energia desse impacto. Onde que a gente vê esses atenuadores? Bifurcações, onde eu tenho ali uma estrutura, né, um obstáculo, uma estrutura de concreto que eu preciso proteger, praças de pedágio, onde eu tenho ali o submarino. Em algumas praças hoje a gente já vê atenuadores de impacto instalados, na frente de barreiras de concreto, na lateral da pista. E eu vejo que é interessante isso, que antigamente a gente via esse tipo de dispositivo somente em uso prioritariamente em rodovias. Sim, E hoje a gente já começa a ver esse tipo de uso desse tipo de dispositivo também dentro de perímetros urbanos. sim, A gente já sim. começa a ver o tipo de uso desse tipo de dispositivo, não só desse tipo de dispositivo, mas também de outros dispositivos, até da linha que nós trabalhamos aqui, mas a gente começa a ver isso também nos perímetros urbanos. Sim, porque você tem velocidades mais reduzidas, geralmente, em perímetros urbanos, mas não deixa de ser um risco para o usuário, né? Então, quando você tem uma via de 50 quilômetros por hora, você precisa, se você tiver obstáculos, você precisa proteger também. Então, instalando dispositivos de segurança, ou se você tiver alguma obra na via, por exemplo, colocando dispositivos de segurança para sinalizar aquela obra. Então, a segurança viária ela não é só em rodovias. Ela também contempla a parte urbana, né? Todas as vias onde você tem veículos circulando, você precisa garantir uma boa sinalização e uma boa segurança para o usuário. Legal. É bom ter visões assim, não só do mercado que a gente atua, que são os dispositivos de sinalização, mas também películas refletivas, que de suma importância aí, não só para os dispositivos, mas para a questão das placas no geral. Também um pouquinho sobre esses dispositivos que são os atenuadores de impacto. Então é bom a gente adquirir um pouquinho de conhecimento de várias áreas diferentes e a gente vem trazendo todo esse conteúdo aí para alimentar tecnicamente quem vai nos assistir, quem está nos assistindo no geral. E eu peço para você, assim, para trazer um pouco para quem está nos assistindo, assim, com um recado para o pessoal, principalmente na relação desses dois itens que você tem muito conhecimento e também na parte de dispositivos, na aplicação de tantos anos aí nesse mercado de segurança viária. Então, trazer um recado pro pessoal no uso desses itens de forma correta Uhum. e também na aplicação desses itens de forma correta e também utilizar itens de acordo com as normas, né? Então,
peço até para você deixar um recado aí para o pessoal que vai nos assistir, os profissionais da área e também os leigos que vão assistir aí para começar a adquirir um pouco de conhecimento técnico sobre o assunto. Sim, eu acho que é importante a gente ter conhecimento que existem essas tecnologias, né? A gente tem essas tecnologias, estamos aqui falando sobre isso hoje, não é à toa. Então, assim, busquem conhecimento, busquem entender o material, busquem entender a aplicação. Existem normas técnicas que falam de películas refletivas, que falam de dispositivos de contenção, aplicação. Então, assim, é fundamental a gente ter conhecimento sobre isso, conhecimento técnico, saber como que aplica, e entender que sinalização, dispositivo de contenção, os dispositivos, né, que a Catelli trabalha, principalmente, né, que são para sinalizar obras, sinalizar vias, são essenciais para salvar vidas no trânsito. Legal. E agradeço o seu tempo aí por compartilhar todo esse conhecimento técnico e trazer de uma forma tão clara para nós aí que talvez não tenhamos o tanto conhecimento técnico sobre o assunto, mas para poder conhecer um pouco desses itens e saber um pouco mais de como tudo isso funciona, onde se aplica, como se aplica, quais as diferenças de aplicação. Legal. Então, mais uma vez agradeço Eu que agradeço. e com certeza estaremos mais vezes aqui. Sim, com certeza. Obrigada, Alex. Eu que agradeço.